O sol queimava a minha pele enquanto eu caminhava pela areia quente da praia do Algarve de mãos dadas com Sofia. De repente a voz da mãe dela cortou o ar como um raio. Eu vi vocês duas se beijando ontem à noite. E naquele instante eu percebi que o segredo que guardávamos há 2 anos acabara de destruir todas as nossas ambições no mundo dos negócios em Lisboa. A família inteira parou em silêncio. O pai de Sofia largou o copo de vinho. O irmão mais novo olhou para nós como se tivéssemos cometido um crime e a mãe Maria, com os olhos cheios de fúria e decepção, apontava o dedo para nós duas. Sofia soltou a minha mão. Imediatamente o rosto dela ficou branco como a espuma das ondas e eu senti o chão desaparecer debaixo dos pés. Tudo o que tínhamos construído com tanto esforço, os cargos de vice-presidente na maior empresa de energia renovável de Portugal, as estratégias que nos levaram ao topo, agora ameaçavam ruir por causa de um momento de descuido. Eu, Ana, sempre fui a mulher que calculava cada passo para subir na hierarquia. Vinda de uma família simples do Porto, lutei anos para chegar onde estava. Sofia, minha namorada secreta, era a vice-presidente de marketing, inteligente, calculista e com uma rede de contatos que eu invejava em silêncio. Nós nos conhecemos há 2 anos numa reunião de diretoria em Lisboa, onde competíamos pelo mesmo projeto de expansão para o norte de Portugal. No início era só rivalidade fria, olhares cortantes e relatórios que desmontavam as ideias uma da outra. Mas depois de uma noite longa de preparação para a apresentação final, ficámos sozinhas no escritório e a conversa passou de números para sonhos. Ela confessou que a pressão da família conservadora sufocava. Falei da minha luta para provar que uma mulher de origem humilde podia comandar. O beijo aconteceu sem planeamento e desde então o nosso amor tornou-se o segredo mais perigoso da nossa vida. Nunca podíamos ser vistas juntas em público, mensagens eram apagadas, imediatamente encontros aconteciam em hotéis discretos ou no meu apartamento no bairro Alto com cortinas fechadas. A empresa era conservadora, os acionistas vinham de famílias tradicionais e qualquer rumor de um relacionamento entre duas executivas seria o fim das carreiras. Por isso mantínhamos a fachada de colegas profissionais que se respeitavam. Quando a mãe dela convidou para a viagem de aniversário de 60 anos na casa de praia em Albufeira, Sofia insistiu que eu fosse, dizendo que seria uma oportunidade para relaxar e talvez até para aproximar as famílias sem levantar suspeitas. Eu aceitei porque o amor me fazia baixar a guarda, mas agora via o erro. A mãe Maria, uma mulher influente com ligações antigas no mundo empresarial de Lisboa, tinha olhos de águia. Nos primeiros dias fingimos perfeitamente, ríamos como amigas, tomávamos banho de mar juntas, mas sempre com distância calculada. Naquela noite na praia vazia achámos que estávamos seguras, o luar iluminava o mar, o vento era quente e o beijo saiu natural, apaixonado. Não vimos a sombra da mãe atrás das rochas. Agora, com o grito dela ainda a ecoar na minha cabeça, eu sabia que o jogo tinha mudado. Sofia tentou falar, mas a voz falhou. Eu fiquei ali parada calculando os danos, o contrato milionário que dependia da nossa apresentação conjunta na próxima semana em Lisboa, o cargo de CEO que uma de nós podia conquistar se a outra não caísse. A mãe Maria aproximou-se, o dedo ainda apontado, e disse em voz baixa mas cortante: isto acaba aqui, ou eu conto tudo ao Conselho de Administração amanhã de manhã. O irmão de Sofia murmurou algo sobre vergonha. O pai virou as costas e caminhou para casa. Eu olhei para Sofia, procurando nos olhos dela a força que sempre tínhamos partilhado, mas vi apenas medo puro. A viagem que devia ser de descanso transformara-se no campo de batalha onde o amor e a ambição se enfrentavam sem piedade. Eu senti o peito apertar porque sabia que decisões frias teriam de ser tomadas e nenhuma delas seria sem perda irreversível. A noite caiu pesada sobre a casa de praia e o silêncio era ensurdecedor. Depois do jantar forçado onde ninguém falou do incidente, a mãe Maria chamou-me para a varanda com vista para o mar. Sofia ficou dentro com os irmãos tentando acalmar os ânimos, mas eu sabia que ela estava a tremer por dentro. Maria acendeu um cigarro, o rosto iluminado pela luz fraca, e disse sem rodeios: eu sempre soube que a minha filha era diferente, mas nunca imaginei que fosse contigo, Ana. Tu és ambiciosa como ela, e isso é perigoso. Eu respondi com a voz firme, tentando manter a compostura, mas o coração batia descontrolado. Senhora Maria, o que viu foi um momento privado que não afeta o trabalho. Ela riu baixo, um riso sem alegria, e respondeu: trabalho é tudo o que importa aqui. Sabes que o meu marido tem ações na vossa empresa e que eu conheço o presidente do conselho. Um telefonema meu e as vossas promoções evaporam-se. Eu senti o chão tremer outra vez porque sabia que ela não blefava. A família dela tinha influências antigas em Lisboa, ligações que podiam abrir ou fechar portas no mundo empresarial português.
Sofia apareceu na varanda nesse momento, o rosto marcado pela noite mal dormida, e tentou defender-me, mas mãe, o amor não é crime. Maria olhou para a filha com decepção profunda e disse: o amor não paga contas, nem constrói impérios. Amanhã voltamos todos a Lisboa e tu, Ana, vais decidir se queres continuar a fingir ou se vais arriscar tudo. Eu voltei para o quarto que partilhava com Sofia em silêncio. Ela fechou a porta e abraçou-me com força, mas o abraço era diferente agora, carregado de medo. Falámos baixo sobre o que fazer. Ela disse que podíamos negar tudo, dizer que era um mal-entendido, mas eu via nos olhos dela a dúvida. A ambição dela era tão forte como a minha. No dia seguinte, a viagem de regresso a Lisboa foi tensa. No carro, Sofia e eu sentadas atrás fingíamos conversar sobre o trabalho, mas as mãos não se tocavam. A mãe Maria no banco da frente enviava mensagens no telemóvel e eu sabia que eram para os contatos certos. Quando chegámos à cidade, o ar parecia mais pesado. No escritório na segunda-feira o rumor já corria baixo. Alguém tinha ouvido algo, o irmão de Sofia talvez. O diretor de Recursos Humanos chamou-me para uma reunião rápida e perguntou se havia algum problema pessoal que pudesse afetar o desempenho. Eu neguei com calma profissional, mas por dentro sentia o nó apertar. Sofia e eu marcámos um encontro secreto no meu apartamento nessa noite. Ela chegou tarde, o cabelo solto e os olhos vermelhos. Disse que a mãe tinha falado com o pai e que a pressão para acabar tudo era enorme. Eu propus que esperássemos o contrato grande da próxima semana, o projeto de energia solar no Alentejo, que podia decidir quem seria a próxima CEO. Se conseguíssemos fechar o negócio juntas, talvez a empresa ignorasse os rumores. Sofia concordou, mas via hesitação. Ela era calculista e eu sabia que se a situação piorasse ela poderia escolher a carreira. Na reunião do conselho na quarta-feira a tensão era palpável. O presidente olhou para nós duas com curiosidade e perguntou sobre o progresso do projeto. Sofia apresentou os números com a voz firme, eu completei com as projeções financeiras. Por fora éramos a equipa perfeita, por dentro o segredo queimava. Depois da reunião, a mãe Maria telefonou para Sofia e eu ouvi a conversa pelo viva voz. Ela disse que se não acabássemos o relacionamento ela mesma contaria ao conselho. Sofia desligou e olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu senti o peito apertar porque sabia que o momento da escolha se aproximava e nenhuma de nós sairia ilesa. Os dias seguintes foram um inferno de reuniões e decisões frias. O projeto do Alentejo avançava, mas os rumores cresciam. Um acionista influente ligado à família de Sofia enviou um e-mail discreto ao conselho perguntando sobre possíveis conflitos de interesse entre vice-presidentes. Eu passei noites em claro no meu apartamento analisando relatórios e calculando cenários. Sofia enviava mensagens curtas dizendo que a mãe pressionava cada vez mais. Uma tarde ela apareceu no meu gabinete com a porta fechada e disse em voz baixa que talvez devêssemos separar as nossas carreiras temporariamente. Eu olhei para ela chocada. Separar significava fingir que não nos conhecíamos fora do trabalho, talvez até competir abertamente pelo cargo de CEO. Ela explicou que era para proteger ambas, mas eu vi ambição por trás das palavras. A empresa anunciara que o novo CEO seria escolhido em 3 meses e quem fechasse o contrato do Alentejo teria vantagem. Eu respondi que o amor não podia ser sacrificado assim, mas Sofia baixou os olhos e disse que o mundo real exigia escolhas duras. Naquela noite sozinha em casa eu chorei pela primeira vez em anos. Lembrei-me de como nos apaixonámos, de como o riso dela me fazia esquecer a pressão. Mas agora o conflito interno era insuportável. O amor versus a ambição. A lealdade versus a sobrevivência. No dia seguinte a mãe Maria marcou um encontro comigo num café discreto perto do Tejo. Ela chegou elegante e fria e disse sem rodeios: eu gosto de ti, Ana, mas a minha filha merece um futuro sem escândalos. Se tu a amas de verdade vais afastar-te e deixar que ela suba sozinha. Eu respondi que o nosso amor era real e que não ia trair Sofia. Maria sorriu com pena e disse: então prepara-te para perder tudo. 2 dias depois, o conselho convocou uma reunião extraordinária. O presidente anunciou que havia queixas anónimas sobre comportamento inadequado entre executivas. Sofia e eu fomos chamadas separadamente. Eu mantive a calma, neguei tudo e disse que éramos apenas colegas profissionais.
Sofia fez o mesmo, mas eu soube pela forma como evitou o meu olhar que ela estava a ceder à pressão. Depois da reunião, ela mandou uma mensagem curta: precisamos de falar. Encontrámo-nos no Parque Eduardo VII ao anoitecer. Ela chorava baixinho e disse que a mãe tinha ameaçado cortar o apoio financeiro à família se ela não acabasse. Eu segurei as mãos dela e prometi que encontraríamos uma saída. Mas por dentro sentia que o laço se rompia. O contrato do Alentejo estava quase fechado e o conselho observava cada passo nosso. Decidimos trabalhar juntas no último relatório, mas com distância emocional. Cada e-mail profissional escondia a dor. A mãe Maria continuava a vigiar, enviando mensagens indiretas através de Sofia. Uma semana depois o contrato foi assinado com sucesso, mas o presidente chamou-nos ao gabinete e disse que, embora o resultado fosse excelente, havia preocupações sobre a imagem da empresa. Ele sugeriu que uma de nós fosse transferida para o escritório do Porto para evitar rumores. Sofia olhou para mim e eu vi a escolha nos olhos dela. Ela disse que aceitava a transferência para proteger a equipa. Eu fiquei em Lisboa sozinha com o cargo de vice-presidente, mas sem ela. A ambição dela tinha vencido a minha confiança. Naquela noite, no apartamento vazio, eu percebi que o amor verdadeiro exigia sacrifícios que nenhuma de nós estava disposta a fazer completamente. A transferência de Sofia para o Porto aconteceu em menos de uma semana. O conselho aplaudiu a decisão como medida preventiva e o trabalho continuou. Eu fiquei em Lisboa a gerir a equipa local, mas o vazio era enorme. As mensagens entre nós tornaram-se raras e frias apenas sobre relatórios e prazos. Sofia enviava atualizações profissionais, mas nunca mencionava o que sentia. Eu sabia que a mãe Maria tinha vencido a primeira batalha. No entanto, o cargo de CEO ainda estava em aberto e o conselho decidiu que as duas vice-presidentes apresentaríamos planos finais em um mês. Eu mergulhei no trabalho, criando uma estratégia inovadora de expansão para a Espanha que podia dar-me vantagem. Sofia do Porto enviava os dela focada em parcerias europeias. Competíamos novamente, mas agora com o coração partido. Uma noite recebi uma chamada dela. A voz tremia e ela disse que a mãe tinha descoberto que ainda nos falávamos e ameaçava contar tudo ao conselho se não cortássemos contacto. Eu respondi que não podia viver assim, mas Sofia disse que a carreira dela dependia disso. Desliguei com o peito apertado. No dia seguinte, no escritório, o presidente chamou-me e perguntou diretamente se havia algo entre mim e Sofia. Eu neguei com frieza profissional, mas ele sorriu e disse que rumores chegavam de fontes influentes. Ele sugeriu que eu concentrasse na apresentação e deixasse o passado para trás. Eu saí do gabinete com a certeza de que a mãe Maria tinha usado as ligações dela. Sofia enviou uma mensagem final: aquilo que tivemos foi bonito, mas o mundo não permite. Eu apaguei a mensagem e decidi lutar pela CEO sozinha. As semanas seguintes foram de trabalho intenso, reuniões até tarde e noites sem dormir. Eu apresentei o meu plano com confiança total, destacando números e projeções que ninguém podia ignorar. Sofia fez o dela por vídeo do Porto e o conselho aplaudiu ambos. Mas no final da reunião, o presidente anunciou que a escolha seria adiada por causa de novas auditorias internas. Eu soube que era mais uma manobra da mãe Maria para ganhar tempo. Uma tarde, Sofia apareceu inesperadamente em Lisboa. Encontrámo-nos num café perto do escritório e ela parecia mais magra e cansada. Disse que a mãe a pressionava para namorar um filho de um acionista importante e que ela estava a considerar para salvar a carreira. Eu senti a traição como uma facada. Perguntei se o nosso amor valia tão pouco e ela respondeu que o amor não pagava contas. Voltámos a discutir em voz baixa, mas o resultado foi o mesmo. Ela voltou para o Porto e eu fiquei com a raiva e a dor. O conselho marcou a reunião final para escolher a CEO. Eu preparei tudo com precisão fria, sabendo que cada detalhe contava. Sofia fez o mesmo do Porto. Na véspera da reunião, recebi uma mensagem anónima com uma foto nossa na praia. Era a mãe Maria a avisar que se eu ganhasse ela divulgaria tudo. Eu passei a noite em claro, pesando as opções. O amor ou a ambição? A lealdade ou a sobrevivência? No dia da reunião, entrei na sala com a cabeça erguida e apresentei o meu plano final. Sofia fez o dela por vídeo.
O conselho deliberou durante horas e no final o presidente anunciou o nome. Era o meu. Eu tinha ganho, mas o preço era alto. Sofia desligou a chamada sem dizer nada e eu soube que o nosso relacionamento tinha acabado oficialmente. A vitória como CEO trouxe poder, mas também solidão absoluta. Em Lisboa, os jornais elogiaram a minha ascensão como um exemplo de determinação feminina, mas eu sabia a verdade. Sofia parou de responder mensagens e a Mãe Maria enviou um bilhete curto de parabéns, mas lembra-te de que o silêncio tem preço. A empresa prosperava, o contrato espanhol foi assinado e os acionistas estavam satisfeitos. No entanto, cada reunião me lembrava dela. Eu via o lugar vazio onde ela se sentava e sentia o peito apertar. Uma noite recebi uma chamada do irmão de Sofia. Ele disse que ela estava mal, que a transferência e a pressão da mãe a tinham destruído emocionalmente. Eu fui ao Porto no fim de semana seguinte e encontrei-a num café perto do escritório novo. Ela estava pálida e os olhos tinham perdido o brilho. Disse que a mãe a forçava a namorar o filho do acionista e que ela aceitara para manter a paz familiar. Eu segurei a mão dela e perguntei se ainda me amava. Ela respondeu que sim, mas que o amor não era suficiente para sobreviver. Falámos durante horas sobre o passado, sobre os momentos roubados e sobre o futuro que nunca teríamos. Eu propus que fugíssemos juntas para outro país, mas Sofia riu com amargura e disse que eu agora era CEO e que isso era o meu sonho. A ambição tinha-nos separado e nenhuma das duas estava disposta a largar. Voltei para Lisboa com o coração partido, mas a cabeça erguida. O trabalho tornou-se o meu refúgio. Implementei mudanças ousadas, reestruturei equipas e fechei novos negócios. Os jornais falavam de mim como a mulher mais poderosa do setor energético português. Mas à noite sozinha no apartamento eu revia as fotos antigas e chorava. A Mãe Maria marcou outro encontro. Desta vez num restaurante elegante em Lisboa. Ela chegou sorridente e disse que admirava a minha força, mas que Sofia precisava de um futuro estável. Eu respondi que o futuro dela era comigo, mas Maria abanou a cabeça e disse que o escândalo destruiria as duas. Ela ofereceu um acordo: se eu me afastasse completamente, ela garantiria que Sofia subisse na hierarquia do Porto. Eu recusei, mas a oferta ficou no ar como uma ameaça silenciosa. As semanas passaram e o conselho elogiou o meu desempenho. Sofia enviou um e-mail profissional parabenizando a minha promoção, mas sem qualquer emoção pessoal. Eu respondi com cortesia fria. O conflito interno crescia. Eu tinha ganho poder, mas perdido o amor. Uma manhã o presidente do conselho chamou-me e disse que havia uma auditoria externa por causa de rumores antigos. Eu soube imediatamente que a Mãe Maria estava por trás. A auditoria durou semanas e eu respondi a todas as perguntas com documentos e provas. No final, o conselho concluiu que não havia irregularidades, mas a imagem da empresa tinha sofrido. Eu saí da reunião com a certeza de que o preço da vitória era constante vigilância. Sofia telefonou nessa noite pela primeira vez em meses. A voz dela tremia e disse que a mãe tinha exagerado e que ela se arrependia de ter cedido. Eu ouvi em silêncio e respondi que era tarde demais. O amor tinha sido sacrificado pela sobrevivência e nenhuma de nós podia voltar atrás. Os meses seguintes consolidaram o meu poder como CEO. A empresa expandiu-se para novos mercados e os acionistas estavam felizes. Mas o vazio dentro de mim crescia. Sofia continuava no Porto e os rumores tinham desaparecido graças ao silêncio forçado. Uma tarde recebi uma carta da Mãe Maria. Ela dizia que Sofia ia casar com o filho do acionista e que eu devia aceitar o facto. Eu rasguei a carta e decidi confrontar Sofia pessoalmente. Fui ao Porto sem avisar e encontrei-a no escritório novo. Ela estava a preparar uma apresentação e quando me viu o rosto empalideceu. Falámos numa sala privada e ela confessou que o casamento era uma farsa para acalmar a mãe, mas que o coração ainda era meu. Eu perguntei por que não lutara por nós e ela respondeu que a ambição a cegara tal como a mim. Chorámos juntas pela primeira vez em meses e por um instante o amor antigo voltou. Mas o mundo real não permitia regressos. Eu voltei para Lisboa e continuei a trabalhar com frieza. O conselho marcou uma reunião final para celebrar os resultados do ano e eu preparei um discurso perfeito.
Durante a cerimónia, Sofia apareceu como convidada especial. A Mãe Maria estava ao lado dela com um sorriso vitorioso. No discurso eu agradeci a todos, mas os olhos fixaram-se nela. Depois da festa, Sofia aproximou-se e disse em voz baixa que o casamento seria adiado e que talvez ainda houvesse uma hipótese. Eu respondi que o preço era demasiado alto e que cada passo que tínhamos dado nos afastara irreversivelmente. A Mãe Maria observava de longe e eu soube que a luta nunca acabaria. Naquela noite sozinha em casa, eu refleti sobre tudo. O amor entre duas mulheres num mundo competitivo exigia sacrifícios constantes. Eu tinha ganho poder, mas perdido a felicidade. Sofia tinha protegido a carreira, mas sacrificado o coração. O conflito interno nunca terminaria porque a sociedade e as ambições não permitiam espaço para a verdade. O nosso segredo exposto na praia tinha sido o começo do fim, mas também a prova de que o amor verdadeiro existia mesmo que destruído pela realidade. Agora, com o poder nas mãos e o coração vazio, eu perguntava-me se valera a pena. A vida continuava em Lisboa com reuniões, contratos e decisões frias, mas o fantasma de Sofia permanecia em cada sombra. O mar do Algarve parecia distante, mas o grito da Mãe Maria ainda ecoava nos meus ouvidos como um aviso eterno. Será que sacrificar o amor por ambição é a única forma de sobreviver num mundo de poder verdadeiro ou falso?